como é que estão? Tudo certo? Então, essa semana o professor vai fazer um teste, né, aqui, um tipo de apresentação diferente, da onde o professor pode explicar um pouco, né, os slides, ok? Essa, esse trabalhinho, essa apresentação, ela é uma continuidade, né, ali do Brasil Colônia, ok? A gente passou desde as capitanias hereditárias, né? A colônia açucareira, né? E agora a gente vai falar sobre a colônia escravocrata, que tem muito a ver com a colônia açucareira, né? Não precisamos desligar uma coisa da outra. Inclusive vocês fizeram ali a atividade das pirâmides, né? Onde vocês colocavam ali as classes sociais ali, as profissões, etc. Colônias escravocratas. Bom, pessoal, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o continente africano. Sempre quando a gente fala da África, né, alguns dá uma certa confusão de que a gente está falando de uma nação ou de um país, né? O que é errado, né, pessoal? Vejam que a África é todo um continente. Olha aqui o professor passando com o mouse pra gente ter uma comparação. Opa! Aqui, pra gente ter uma comparação, por exemplo, com a Europa. Ó, aqui é a Europa. A Europa cabe dentro, né? A África dá pelo menos umas duas ou três Europa, ok? Também maior do que a América do Sul, aqui não dá muito pra ver a América do Sul, né? Maior que a América do Norte, que a Oceania só perde pro, pra Ásia. Se você contar a América como um continente só, ele perde para a América também, né? Mas ela dividida em América do Sul e América do Norte ainda chega a ser maior. Cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, é o terceiro maior continente. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de habitantes. Tem hoje 54 países independentes. Então, esse aqui é o mapa político de hoje, né? O atual, ok? Já com seus países independentes. Na época, ele era formado ao norte, por exemplo, a Espanha ela já tomava conta de boa parte, né, desse continente. Aqui, essa região do norte era das nações islâmicas, né? E essa região aqui, ó, Benin, aqui a Nigéria, né, era conhecida como Costa dos Escravos, né, ou Costa dos Tráficos de Escravos, porque daqui que partiu a grande parte dos escravos é, dos escravos africanos que iam para a América trabalhar nos engenhos de açúcar e nas plantações de cana. Vamos lá. Diáspora africana. O que significa diáspora, pessoal? Diáspora significa dispersão. Nesse contexto, diáspora africana significa o deslocamento forçado de um povo para um outro lugar do mundo, ou pelo mundo, né? Nesse caso, do povo africano, ok? Ok. Diáspora trata-se do deslocamento forçado de um povo pelo mundo, nesse caso do povo africano. Cerca de 11 milhões de africanos foram transportados para a América. Desses, faltou uma vírgula aqui, desculpa, 5 milhões para o Brasil. Então, pessoal, de todo o continente americano, né, quase metade dos africanos transportados, traficados, né, eles vinham para o Brasil, vieram para o Brasil, né? Então o Brasil é um grande comerciante de escravos. Não é à toa que permaneceu escravocrata até o final do século XIX, né? Sendo que a maioria das nações americanas, por exemplo, já tinham abolido há muito tempo. Vamos lá. Opa. Aqui o professor vai falar um pouco sobre o comércio de escravos, né?
comércio de escravos ele era feito, o comerciante de escravos ele era conhecido como negreiro, ok? Era, infelizmente, é difícil falar, mas era comercializado como uma mercadoria qualquer, ok? Inclusive já no século XIX já se tem documentos de jornais, por exemplo, de serem expostos em classificados de jornais assim como se fosse um carro hoje, por exemplo, ou outro tipo de negócio que a gente tente negociar por jornal. Na época também era feito com os negros, né? Algo bem desumano, né? O, o comércio era feito de forma desumana, né? Os comerciantes escravos negociavam com uma mercadoria qualquer. Infelizmente era dessa forma que se tratava. Vamos lá. Mão de obra açucareira. Pessoal, não só na cana de açúcar, posteriormente teve o café também, teve outras monoculturas da qual o escravo foi a mão de obra, né? Vamos lá, vamos ver como é que funcionava a economia da época. Hoje a gente vive no mundo capitalista, né? A gente depende da produção, mas somos assalariados, né? A produção e a venda e o comércio, né? Na época toda a produção dependia de mão de obra escrava, né? Então você acabava, então por isso era uma sociedade escravocrata, né? Era uma economia escravocrata mesmo, por se dizendo. Vamos lá. Em grande parte, os escravos eram levados para as plantações de cana, onde trabalhavam até a exaustão. Um escravo vivia em média, isso é uma média, tá? 7 anos, devido ao trabalho forçado e aos maus tratos. O que vale a pena salientar, pessoal, é a carga horária, né? Eles trabalhavam numa carga horária gigante, né? Muito grande, em situações deploráveis, né? É, apesar de que o homem negro ele tinha uma certa resistência, ele de fato ele vivia em média 7 anos. Em média quer dizer que pode ser até mais ou até menos, ok? Vamos lá. Casa grande e senzala. Senzala são os pequenos cômodos onde os escravos dormiam. No geral, ele era acorrentado para não fugir. A casa grande é a moradia do senhor do engenho e dono desses escravos. Aqui é um engenho, pessoal, ó, tá? Lacana, né, pra gente entender um pouco essa sociedade. Aqui a cana, ok? Aqui um engenho onde ela era moída, né, para fazer ou açúcar ou a própria cachaça, ok? O escravo trabalhava tanto lá quanto aqui, né, moendo a cana, beleza? Aqui é uma igrejinha, era sempre normal ter uma igreja no- na sociedade, né, no meio no entorno da casa grande. E aqui a casa grande, né, onde a casa grande era a morada do senhor do engenho, né? Geralmente, né, grande e sempre mostrando assim a postura, né, do da força econômica do senhor do engenho. Aqui é senzalas, tá? Apesar de vocês estão vendo que até é um pouco grande, mas dentro de cada cômodozinho desse, se ele tinha uma capacidade para 10 pessoas, poderiam ter ali até 30 ou até mais, né? Geralmente um pátio grande entre a casa do senhor do engenho, a casa grande e a senzala, né? E aqui ao centro geralmente era onde eram feitos os castigos, né? Ou até na parte de trás. Beleza? Pessoal, agora um assunto muito. Essas paradinhas porque o professor tá tomando um cafezinho agora. Muito importante, porque resistência cultural.
Vamos lá, pessoal. O escravo ele era tirado do seu continente, ok? O homem negro era tirado do seu continente, onde ele já tinha uma religião, onde ele já tinha uma cultura, onde ele tinha um modo de vida todo dele, né? Tinha sua própria língua, inclusive. Tudo isso ele tinha que deixar para trás, porque a partir do momento que ele vem para uma sociedade católica, conservadora, entendeu? Ele passa a ter que abdicar, por exemplo, da religião, né? Ele é obrigado a virar um católico, né? Então ele passa a abandonar a religião, a cultura, né? Em geral. Vamos lá. O escravo não tinha o direito de cultuar suas divindades, nem exercer a cultura africana. Era obrigado também a falar a língua portuguesa. E eram catequizados, né? Aqui catequizados, no caso, eles eram inseridos na Igreja Católica, né? Mesmo assim, os escravos conseguiram resistir e manter muito de suas crenças e costumes até os dias de hoje, como por exemplo a capoeira e as religiões africanas como Candomblé e Umbanda. Então, pessoal, vamos fazer um comparativo aqui, né? Sem querer, né? Um comparativozinho. O catolicismo ele foi inserido no nosso país e foi estimulado, né? O cristianismo em si foi estimulado a gente crer, né? A maioria de nós somos cristãos, né? Ao contrário das religiões africanas que foram proibidas, né? E mesmo assim ela conseguiu ter essa resistência tão tão forte, né? Que hoje em dia em estados do Sudeste, do Nordeste ou no estado da Bahia, por exemplo, tem uma grande força das religiões africanas. No nosso estado também, né? Aqui na nossa cidade também tem, ok? Uma força muito grande das religiões africanas. E só essa parte da resistência já é um grande feito, né? Porque foi proibido, foi desestimulado e o negro ele conseguiu resistir a esse assédio, né? Claro que ele teve que ter algumas, né, adequações, como por exemplo, em relação à religião, existem os casos de eles adotarem os santos católicos para ali, através do santo católico, poder cultuar os seus próprios deuses, né? Como Ogum, Iemanjá, né? Um exemplo só rápido em relação a Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, né? Então eles poderiam fazer eles faziam, né, essa manobra, né? Dessa forma, o homem branco pensava que ele estaria ali praticando o catolicismo. Então, pessoal, hoje, essa semana, a nossa atividade ela vai ser bem simples. Inclusive, eu vou colocar em documento ali na plataforma junto com essa apresentação. Essa semana eu quero que a partir desse slide você faça um comentário todo de vocês, tá? Um simples comentário, ok? Em relação a essa resistência cultural, como vocês acharam que eles conseguiram se manter firme e forte apesar de apesar de todas as proibições, né? Essa semana é bem light, bem tranquilo, né? E vou pedir para vocês também darem uma analisada aí se todo mundo já fez as atividades anteriores, porque a gente está sempre sendo avaliado, né, pessoal? Então vamos dar uma caprichada. E o tema dessa semana é importante, né? Faz parte da nossa sociedade, né? Espero que vocês levem bem a sério. Valeu, pessoal. Um abraço, bom trabalho aí.